Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa ter você aí do outro lado da telinha aqui juntinho com a gente. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre DIU. Muita gente ainda tem muita dúvida, né, sobre esse assunto. Nós vamos esclarecer tudo já aqui no programa. Vamos ainda também falar sobre a síndrome de McDermott. Pois é, essa síndrome aí muitas pessoas possuem e nós vamos falar já sobre ela. E tem também ainda muita informação aqui sobre moda praia, né? Verão tá chegando. Tá vindo aí com muitas tendências e se você quiser saber, fica aqui ligadinho com a gente. Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa ter você aí do outro lado da telinha, ligadinho aqui com a gente. Muito obrigada. Você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e também, quem sabe aí, né, pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada. Lembrando sempre das nossas redes sociais, elas já estão aqui, ó, disponíveis para você nos acessar, nos buscar nessas plataformas. TV Mar Canal 25, facinho, e você encontra os nossos perfis. Estamos te esperando. Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe, com a nossa produção, tá? Olha só, pessoal, vamos falar agora sobre um assunto tão importante que ainda possui muitas dúvidas por aí, é o DIU, o dispositivo intrauterino, que é um dos métodos de contracepção com maiores índices de eficácia, mas que ainda deixa, né, muitas mulheres cheias de dúvidas sobre tudo relacionado ao seu uso. Essa falta de informação, ela reflete na adesão do recurso. Para esclarecer o assunto, nós convidamos um especialista sobre ele, a ginecologista Lizarda Félix. Muito bom dia, Lizarda. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada pelo convite. Tem muito tabu ainda envolvendo o DIU, Lizarda? Tem sim, tem muito tabu. Ele é um método muito antigo, mas assim, muitas dúvidas existem ainda em torno do uso do DIU, né? Então, muitas mulheres têm receio de colocar por conta desses mitos, dessas informações que foram passadas ao longo dos anos. Mas, apesar disso, hoje em dia tem se divulgado muitas informações e está se aumentando cada vez mais o número de mulheres que têm procurado o DIU. Tá, então vamos começar explicando o que é o DIU aí, né, para o pessoal de casa que ainda não sabe. O DIU é chamado de dispositivo intrauterino, tá? É um método contraceptivo que é usado para colocado dentro do útero e ele atua de forma muito eficaz. Ele tem uma eficácia muito alta, até comparativa até a outros métodos, né? Que a gente chama de índice de Peele, que é um índice que a gente utiliza para falar sobre a eficácia dele. Então, ele é considerado um método muito eficaz, que tem de alta durabilidade. Certo. A gente tem dois tipos de DIUs, né, atualmente no mercado. A gente tem o DIU de hormônio e o DIU que não é de hormônio, tá? Que é o de cobre ou cobre-prata. O DIU de hormônio, ele libera uma progesterona dentro do útero e ele tem durabilidade de 5 anos. Essa progesterona que vai fazer com que haja eficácia contraceptiva. Ela atua, ela modifica o músculo cervical, impede a chegada do espermatozoide ao óvulo, levando a uma grande eficácia contraceptiva. E o DIU de cobre não. O DIU de cobre, ele já tem uma ação diferente. Ele tem uma haste de cobre e essa haste de cobre ela provoca reação inflamatória no endométrio, impedindo a progressão do espermatozoide até o óvulo. Então, ele impede a fecundação. Ele é realmente eficaz? Muita gente ainda tem essa dúvida, né, Lizarda? A gente sabe hoje em dia que não existe método 100% eficaz. O que a gente chama esse índice de Peele, que é o índice de eficácia dos métodos comparado assim, uso rotineiramente. Então, dentre os métodos contraceptivos, o DIU é considerado um dos mais eficazes. Ele é mais eficazes. Porque não depende do controle da mulher, a mulher não tem que lembrar todo dia como uma pílula ou, por exemplo, uma camisinha na hora da relação, apesar que ele não evita doença. A gente sabe que a camisinha é o único método que evita doenças. Então, assim, ele ainda é considerado um método muito eficaz comparativo aos outros métodos. Possui efeitos colaterais? Sim, o DIU ele possui efeitos colaterais em relação à menstruação, né? Sim. O DIU de cobre ele pode alterar o fluxo, o volume do sangramento em algumas mulheres e por isso pode levar um pouco de cólicas, e o DIU hormonal não, ele diminui o fluxo menstrual. Ele é utilizado para alguns pacientes que têm endometriose, para pacientes que têm um sangramento menstrual volumoso, tá? Então, ele tem esse efeito em relação à questão do ciclo menstrual da mulher.
Tem contraindicação? Alguém não pode utilizar? Eu passei muito tempo da minha vida escutando que mulher que ainda não teve filho não pode usar o DIU. E aí? Mito, verdade? Isso é mito, sim. A gente, hoje em dia, quem nunca engravidou pode sim usar o DIU. Inclusive, a gente tem até um mini DIU que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, tá? Sim. Esse aqui é o mini DIU que a gente pode colocar nas mulheres nulíparas que nunca engravidaram, Vou tá? mostrar ali na câmera. Quando você for comparar, você pode ver que ele tem um tamanho menor em relação ao DIU de cobre normal. Porque ele é um chamado mini DIU, é para úteros muito pequenos, ou seja, para mulheres que nunca gestaram. Vamos voltar rapidinho, porque ainda não chegou lá a imagem na câmera. Vamos colocar aí, ó. Tem o pequenininho, né? Esse é o pequenininho, que é o DIU para usado para nulípara, e esse é o DIU maior. Então a gente pode ver que é o DIU menor, que é para usado justamente para úteros menores. Certo. Então ele não é mais contraindicado, ele não é contraindicado. Isso foi informação que foi passada há muitos anos atrás, mas hoje em dia ela não cabe mais na nossa realidade. As mulheres que nunca engravidaram, elas podem sim usar o DIU, sem nenhum problema. Você trouxe esse outro formato aqui, né, de DIU, como se fosse um T. Isso, esse é o DIU de cobre e prata que eu falei para vocês. Ele tem dentro do núcleo de cobre, ele tem um núcleo de prata dentro do cobre, que ajuda a diminuir, a minimizar os efeitos colaterais provocados pelo DIU de cobre. Ou seja, interfere menos no sangramento, interfere menos nas cólicas. Então, para aquelas mulheres que têm um volume um pouco aumentado, mas não querem usar um DIU hormonal, querem ficar livre de hormônios, essa seria uma boa opção. E tem durabilidade de 5 anos. E esse outro? É um outro tipo de DIU de cobre também, que ele tem um outro formato. A gente vê que esse aqui é um formato de chanfradura, né? Que é o chamado. Sim. E esse é um outro tipo de DIU também de cobre, que é utilizado nas mulheres pós-parto, tá? Então, naquelas puérperas, tanto é que a gente vê que ele é um pouco maiorzinho do que o normal. Para aquelas mulheres no pós-parto que estão amamentando, ele é uma boa indicação. Certo. Também que é outro lançamento. Então a gente vê, né, que tem vários formatos para vários objetivos diferentes. Para quem está amamentando, para quem nunca engravidou, para quem não quer usar hormônio, mas não quer ter tanto sangramento, tá? E tem o DIU de hormônio, que é aquele DIU que libera essa progesterona, que é indicada para o tipo específico de mulheres, né? O DIU tem benefícios, Lizarda? Tem, ele traz benefícios na questão do, como eu te falei, do controle, no caso do DIU hormonal, no controle do sangramento, ajuda na endometriose. Pacientes que têm enxaqueca pode usar, também alivia bastante. Pacientes que têm um sangramento aumentado, querem prevenir câncer de endométrio, que é o câncer de útero por conta dessa progesterona que atua. E o DIU de cobre traz benefício para aquelas mulheres também que não querem usar quer usar um método de longa duração, sem precisar ter a lembrança, querem ficar livre de hormônio, a comodidade de não ter que lembrar todos os dias. Então, assim, então tem muito benefício, né? Ele dura quanto tempo, né, a eficácia dele? A eficácia do DIU a gente tem o DIU de cobre que dura 10 anos, tem o DIU de cobre prata que dura 5 anos, o DIU de hormônio dura 5 anos, o mini DIU dura 5 anos. Então a variabilidade é de 5 a 10 anos. Você pode trocar após passar o tempo, né, a passar o período de tempo de uso, você pode fazer a troca, não tem problema nenhum. Precisa ficar fazendo manutenção, alguma coisa assim? Precisa, você a revisão normal, de rotineira, né? Você faz a revisão periódica com o ginecologista para ver se está tudo bem, se tem alguma alteração de sangramento, é a revisão normal que faz, né? Ultrassonografia de 6 em 6 meses. Quero engravidar, decidi tirar o DIU. Em quanto tempo isso pode acontecer? Tirando o DIU, a fertilidade já retorna imediatamente, tá? Nossa. Apesar que a gente sabe que 50% dos casais engravidam, tem uma chance de engravidar. Sim. E até 85% das vezes, nos primeiros 6 meses após a retirada do DIU, pode engravidar. Então, assim, ele não prejudica a fertilidade. Certo. Não tira a fertilidade da mulher. Você trouxe esse aqui para demonstrar como é que coloca? Isso aqui é um úterozinho que a gente trouxe, tá? Um úterozinho, só para demonstrar mais ou menos para vocês como que fica o posicionamento do DIU dentro do útero, tá? Certo. Vou botar um mini DIU. Ele pode ser colocado, vamos colocar mais. Ele pode ser colocado tanto no consultório, o paciente com ou sem anestesia, ou pode ser colocado com sedação no hospital. Isso depende de cada mulher, essa questão da dor, tá? Tem mulheres, por exemplo, a mulher que já teve parto normal, e o útero está um pouco mais aberto, então normalmente ela não tem tanta dificuldade com cólicas, com desconforto, tá? Certo. E isso depende muito da expectativa da mulher e da própria sensibilidade de cada uma, Ali não. tá? Aqui é como ele fica mais ou menos posicionado dentro do útero, tá? Sim. É mais ou menos assim que ele fica. É mais ou menos assim que ele fica, tá? Aqui a gente só tem uma demonstração de mais ou menos a posição dentro. Então, assim, ele não atrapalha a vida sexual da mulher, não atrapalha, pode usar OB, ou pode usar absorvente interno, pode usar
que agora usam muito, né, o coletor vaginal, não tem problema, né? A única coisa mesmo é só na hora de puxar o fio, para ter cuidado para não puxar o fio do DIU. Mas é um fio que fica dentro, próximo ao colo do útero, também não atrapalha em nada. Também não vai atrapalhar, né? Não atrapalha em nada. Ótimo. Gente, muito, muito interessante. Tem mais algum mito, Lizarda, que você gostaria de esclarecer aqui para o pessoal de casa? Talvez tenha alguma dúvida, né, que seja geral, assim, no consultório, quando as pessoas chegam até você? Essa questão mesmo da fertilidade é uma das principais dúvidas, e a questão também de nunca ter engravidado. Eu acho que é a principal mesmo, tá? Sim. A principal mesmo dúvida é essa, em relação à fertilidade e em relação à gravidez. É então, a principal. Em relação à gravidez, né, se você nunca engravidou, é mito, você pode sim utilizar o DIU, né? Claro, busque o médico para saber mais informações. E em relação à fertilidade, a Lizarda esclareceu aqui que cerca de 6 meses após a retirada do DIU, muitos casais já conseguem, né? Sem nenhum problema nenhum. Engravidar. Sem nenhum Ou problema seja, nenhum. Super tranquilo, é um dos métodos mais eficazes e apesar de muitas dúvidas, a gente está aqui para esclarecer todas elas. Lizarda, quem quiser mais informações, como é que pode entrar em contato com você? Pode entrar no meu Instagram, doutora.lizardafélix. Eu sempre coloco muitas postagens, muitas informações referentes ao DIU, tá? Então, quem quiser se esclarecer, tirar dúvidas, pode entrar lá e qualquer coisa mandar um direct que a gente responde. Muito bem. Doutora Lizarda Félix, lá no Instagram, para você ficar muito mais informado. Obrigada mais uma vez. Viu? Sempre muito bom. Obrigada mesmo. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco estou de volta.